grandes empresas, qual que é o segredo delas? Ela trata as áreas como pequenas empresas. Então, né, eu falei, essa metodologia ela serve para qualquer tipo de empresário, negócios e tamanhos diferentes, né? Você tem que saber o seu nível de maturidade. Dentro ali do primeiro passo do método GPEX, você vai entender qual nível você está. Nós costumamos falar que a empresa tem 3 níveis: o nível de sobrevivência, o nível de construção e o nível de excelência. Você pode fazer gestão nesses 3 níveis. Qual que é o nível de sobrevivência? É o nível da empresa que está começando. Basicamente, essa empresa ela tem 3 processos: compra, venda e entrega. Cara, não inventa roda. A maioria tá nesse nível aí, Tá com nesse certeza. nível: compra, venda e entrega. O que que ela fica focada? Ela não tem claro qual que é o processo de compra dela. E aqui tem um forte segredo das grandes empresas, né? Que o lucro de uma pequena empresa está na compra do seu material, não está na venda. Então, ela acaba não estruturando um processo de compra, não define fornecedor, não define prazo de entrega, não define estoque mínimo, estoque máximo, não define um processo de compra, só que ela vende. E aí ela acaba vendendo com uma margem pequena, porque o processo de compra dela não está estruturado. Ou seja, não tem previsibilidade nenhuma de recurso da entrada e saída, não tem gestão. Nenhuma. Então, assim, a primeira parte de uma boa gestão é você ter a maturidade e entender qual que é o nível da minha empresa, do meu negócio, do meu empreendimento. Eu estou no nível de sobrevivência, eu estou no nível de construção ou eu estou no nível de excelência? Não dá para você pular essa etapa e já fazer a gestão de um nível de excelência se você está na sobrevivência. Então, o que eu costumo dizer? Você tem que ter esse assessment, essa avaliação da sua empresa. Se eu estou no nível de sobrevivência, eu começo com esses 3 processos: compra, venda e entrega. Estruturo isso, lembra? A gente vai fazendo um alicerce forte. Estruturei esses 3 processos. Eu passo para o nível de construção. O que é uma empresa onde está no nível de construção? Eu já começo a ter um RH, né? Eu já começo a ter um processo de almoxarifado, talvez. Eu começo a ter um processo de marketing. Entram outros processos e eu vou estruturá-los. O que é uma empresa com nível de excelência? Depois de você ter feito muito bem, passado pelo nível de sobrevivência, construção, entra a excelência, né? Que é onde a gente está realmente falando aqui de Amazon, de Google, de Coca-Cola, né? Então, assim, Michael, parece que eu nunca vou me tornar uma Coca-Cola. Pessoal, a Coca-Cola um dia estava no nível de sobrevivência. É esse estágio que o empresário, ele quer pular. Não, e é legal que a gente vê na internet, a gente vê até imagens, né, da Coca-Cola no início, algumas empresas que hoje são gigantes, a gente vê a foto da fachada, era uma garagem, A Amazon, né? a Amazon numa garagem. Então, assim, não fique olhando lá hoje a Coca-Cola, ou a BlackRock, ou uma Google. Olha a trajetória deles. E essa trajetória é uma metodologia, né? Você tem que ter a maturidade de entender que fase que você está e o que você tem que fazer naquela fase. Fiz aquela fase, completei, eu vou para o segundo passo, para o terceiro passo. E com essa metodologia, com essa gestão, que é realmente, você vai começando a dar esses pulos. E esse pulo para uma fase de sobrevivência, para uma fase de construção, a gente fala que é um pulo exponencial. Exponencial. E ali, a fase de construção para a fase de excelência é outro pulo exponencial, né? É ali onde você dobra o faturamento, é ali onde você abre 100 unidades, é nessas construções. Não existe uma franquia do McDonald's que está no nível de sobrevivência. O McDonald's ele está no nível de excelência, ele consegue abrir 1000 lojas em um dia e o trabalho é a mesma quantidade de quando tiver do dia anterior. Porque tudo é processo, tudo é uma gestão. Então não importa a quantidade de lojas depois que você está no nível de excelência. Importa só, são pessoas para executar aquela atividade. A pessoa ela vai estar bem treinada, ela vai ter indicador, ela vai ter o processo bem descrito, ela vai ter treinamento e a coisa funciona normalmente. Para ter uma ideia, né, o CEO da BlackRock é uma pessoa só, né, ele chama Larry Fink e ele administra 5.000 empresas. Uau. Assim, ele administrava 5 e hoje ele administra 5.000. É o mesmo trabalho das 5. Então, por quê? Porque ele está no nível de excelência. E dá para você, empresário, né, pensar nesse pulo exponencial. Pensar nessa trajetória. E conseguir viver, né? Ter qualidade de vida. Porque às vezes a pessoa tem um negócio e tá assim ralando, tá passando o maior perrengue. Imagina 50 e imagina 5.000, né? Então,
A gente costuma dizer que a primeira pergunta, quando o empresário cria a empresa dele, no dia seguinte ele tem que escrever na parede isso. Quando que eu vou abrir a segunda? Tem empresário, tem empreendedor que está morrendo de medo de aumentar a sua operação. Porque se ele aumentar um pouquinho a operação, se ele já não dorme hoje, se ele já não tem férias, se ele já não tem final de semana, ele vai piorar muito a qualidade de vida dele. E ali, né, tem até o Joel J que diz que para você ter uma boa gestão da empresa, você tem que fazer uma boa gestão da sua vida. Existe uma prioridade, que é saúde, família, trabalho. Se você é um empreendedor que está invertendo essa ordem e colocando o trabalho e desestruturando saúde e família, não tem empresa que suporta um empresário que não tem uma qualidade de vida, que não tem a família do lado. Então, a gestão ela vem para calçar ali o trabalho, deixar algo mais leve, mais fluido e que você consiga delegar atividades, que é uma grande dificuldade do empresário, que é o eu-presário, né? Ele faz tudo, ele, na percepção de que está economizando custo, ele não delega, né? Quanto ele tinha que pensar em ser exponencial, em expandir a sua empresa, em estruturar, delegar, medir atividade, controle de qualidade e monitorar os resultados, que é muito mais fácil do que monitorar a operação.